O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Albélio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente. Aqui estamos com mais uma live aqui no canal do CT Hub, né, um dos maiores hubs de segurança da América Latina. Hoje com um convidado muito especial que vocês vão conhecer daqui a pouco. Mas antes, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e absorva todos os conteúdos que são produzidos diariamente por este canal. E não esqueçam de dar aquele joinha, né, que não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo, para dar significância ao algoritmo, né? Então sejam muito bem-vindos. Paulo, meu amigo aqui já de quase um ano aqui na live, Percival Barbosa, arquiteto da segurança. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Albélio. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Paulo, por você ter dedicado um pouco do seu tempo aqui para trocar conhecimento, trocar ideias com a gente. E eu acredito que esse assunto hoje seja um assunto que seja top no mercado e top no mercado de condomínios, né? Que é essa nova geração que está chegando aos condomínios, uma geração digital, né? Eu estava até falando com o Albélio agora aqui no bastidor de uma experiência que eu acabei de ter hoje, de ter que colocar um documento no correio, e foi uma tragédia, porque é um negócio completamente analógico, né? Tá certo? Bom, vamos deixar o Paulo falar. Paulo, por favor, quem é você? Apresenta aí quem é você, o que você faz, e aí a gente... Perfeito. Tá bom? Por gentileza. Albélio, Percival, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer dividir com vocês essa live aí para a gente discutir um assunto tão importante, tão fundamental, que é essa mudança de paradigmas, essa mudança de comportamento que vem nesse mercado, e a gente percebe muito isso. Bom, meu nome é Paulo César, eu nesse momento estou em Curitiba, sou aqui de Curitiba, sou diretor da Condosim, que é uma empresa que faz suporte a síndico profissional, e também diretor num portal de informações para condomínio chamado SpaceCom, mas também sou professor universitário. Atuo aí na área de gestão, leciono em duas universidades aqui na região, e eu tenho trabalhado muito com essas mudanças comportamentais do dia a dia. Eu já sou professor já há alguns anos, e a gente percebe como isso vem mudando, ou como vem se alterando entre as suas virtudes e os seus defeitos, como são em todos os casos, né? Mas a gente percebe muito essa alteração, e isso vem para o mercado do condomínio. Hoje eu trabalho muito próximo do síndico, eu estou muito em conjunto com ele, e a gente vê essas dificuldades e acertos que tem nessas gerações que são mais novas aí na geração Z. Você, como professor universitário, você está na frente deles, né? Todos os dias. Exatamente. Inclusive, eu sendo daqui, tenho prova ainda, né? Tenho prova para quem ficou de final, tenho prova ainda hoje, à noite. E, de fato, a gente percebe muito essas mudanças. E se a gente começar a falar dos acertos dessa, digamos assim, né, podemos falar das virtudes dessa geração, o que eu vejo muito é essa ligação, essa questão tecnológica. Ou como isso impacta. Impacta em produtividade, impacta em uma maior efetividade, uma maior eficiência, né? Tem um impacto muito grande. Hoje, essa geração Z, às vezes até eu fico um pouco incomodado com os alunos,
porque ele está no celular, está no computador, e ele está prestando atenção no que eu estou falando. Ele consegue entender o que eu estou falando. Eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguiria, né? E eu estou focado numa atividade ali, e eu preciso focar naquela atividade para poder entender ela no momento que tem. E a gente percebe como eles têm essa atenção mais esparsa, né? Eles conseguem visualizar aqui e outro. E eu vejo pelo próprio meu filho. Meu filho é muito, muito novinho ainda, mas ele também tem isso. Consegue conversar e verificar várias situações ao mesmo tempo. Isso eu vejo como um dos pontos positivos dessa geração. Eu vejo que essa capacidade de você ter essa absorção de conhecimento muito mais ampla, muito mais rápida, de você ter essa questão tecnológica muito presente no seu dia a dia. Como é que nós deveríamos administrar? Vamos pensar 5 condomínios. Hoje, se você não tivesse tecnologia, qual a possibilidade de você fazer isso? Por exemplo, se é uma ferramenta como o WhatsApp, para você se comunicar, ou mesmo como um aplicativo. É impossível, é inviável, você não tem essa possibilidade. Como é que os síndicos faziam antes? Indo de condomínio em condomínio? Como é que o morador se comunicava? Por meio do BIP, do pager, antigamente? Como que você fazia essa comunicação toda? Então, a tecnologia está muito linkada com o processo de comunicação. E, por fim, esse processo acaba, de fato, auxiliando muito o síndico ele conseguir ter essa entrada. Hoje a gente vê síndicos aí que tem 20 condomínios aí atuando e conseguem, porque eles têm uma ferramenta tecnológica, eles conseguem manipular muito bem aquela ferramenta, trabalhar com ela, explorar ao máximo ela. Então, a geração Z, ela tem algo que pode nos ensinar, de fato, essa questão de como que você consegue absorver essa tecnologia e utilizá-la para facilitar a vida. O que é um problema que, às vezes, nós temos, nós como, digamos, uma geração um pouco mais antiga, às vezes você pensa, poxa, vou embarcar nesse aplicativo, vou fazer aquele outro, será que é por aí mesmo? Eu me lembro, eu tive uma dificuldade imensa para fazer a primeira compra online. Eu fiquei com medo, né? Medo de golpe, medo de dar errado, medo de dar algum problema. Então, eu tive muito receio. Depois que você fez a primeira, e claro, eu fiz tardiamente. O mercado online já estava funcionando, mas depois que você fez a primeira, anda. Né? Você pega um pouco mais de confiança, você consegue perceber ali o que é um golpe, o que não é, quais são os melhores caminhos. E a gente tem que aprender muito com essa geração sobre isso. Exatamente em buscar essa tecnologia para usar ao nosso favor. A gente não criar essa barreira impeditiva também. E isso parte muito de nós. Né? A gente tem que entender isso como um processo comum da sociedade, um processo que ele está ocorrendo, vai ocorrer e vai continuar ocorrendo. A gente precisa do quê? Tirar o melhor disso. Porque não dá para a gente tentar ficar a par. Se a gente ficar a par, a gente fica fora. O que eu até estava contando aqui para o Albério, eu tive uma experiência analógica, né, hoje mesmo, né, porque eu tinha que mandar um documento para um amigo meu, e pelo correio. Né? Então, eu comecei a jornada no sábado, e terminei hoje. Né? Eu entrei no site do correio e vi que a loja estava aberta no sábado. Eu cheguei lá, ela estava fechada. Certo? Aí eu retornei hoje, porque hoje com certeza estaria aberto segunda-feira. Cheguei lá, tinha uma fila imensa. Eu tinha um outro compromisso, fui para o outro compromisso, depois voltei para lá para fazer, levou mais 15 minutos, eu consegui despachar pelo correio. Eu gostaria de ter um jeito de fazer isso dando um clique aqui no meu celular. Mas eu não consegui fazer isso. Eu acho que o Albério vai falar sobre isso. Essa geração, além dessa vida digital, né, que eles foram criados praticamente depois de que a internet já estava popularizada, né? Então eles estão acostumados com o digital, com um clique, conseguir as coisas com um clique, né? Mas eles também refletem valores, né, Albério? Eles têm alguns valores, tá certo? Que, na minha visão, acabam refletindo no condomínio onde eles moram, né? E acaba refletindo no síndico, como que o síndico se comporta e, como o Paulo falou, como ele se comunica com essas pessoas. Né? Porque, apesar da fluidez, vamos dizer assim, dessa geração, né? O Albério acabou de mencionar,
e o tempo médio de permanência nas empresas pode chegar a 3 meses, né? O que é uma coisa impensável, né? 3 meses a gente falava em estágio não remunerado, né? Alguns anos atrás, tá certo? E não em emprego, tá certo? E não em trabalho. Mas isso eu acredito que acaba refletindo também no jeito de morar, né? A gente vai morar num condomínio, a gente é muito, vamos dizer assim, instável, tal, mas um condomínio exige regras, né? E um condomínio exige regras, mesmas regras para todos. Como é que eles vão tomar conhecimento dessas regras? Como é que eles vão aderir? Né? Como é que eles vão compartilhar? Né? Como é que eles vão colaborar, né, para o funcionamento do condomínio? Eu acho que isso reflete nos síndicos, né, na maneira dos síndicos fazerem a gestão do condomínio, sejam eles síndicos moradores ou sejam profissionais, né? Profissionais, então, com diversos condomínios, a situação é mais complexa ainda, né? Tá certo? Mas não é isso, Abelio. Não tem Assim, além da digitalização, não tem uma nova mentalidade, vamos dizer assim, valores diferentes, algumas coisas diferentes nessa geração? eu acho que tem, e aí é dentro dessa linha aqui que eu vou fazer uma pergunta para o Paulo, assim, mais de reflexão, é no seguinte aspecto, Paulo, porque você está no mercado, né, condominial, você tem um grupo de empresas, né, que você está constituindo aí, e também é professor universitário, né, assim como eu, a gente também passou, agora nós estamos dando aula para essa nova geração, não é? E dentro dessa colocação do Percival, por exemplo, é como que você, por exemplo, está enxergando, né, o nosso mercado, vamos dizer assim, daqui para frente. É claro que existe uma estrutura que está presente aí, e como é que trabalha isso daqui para frente? Por exemplo, dentro dessa visão, dessa colocação que o Percival colocou, é desses valores, por exemplo, a questão da sustentabilidade, né? A questão da transparência, porque às vezes, eu acho que é da cultura brasileira também, a gente cria regras em excesso. A gente cria regras mesmo sabendo que elas não vão funcionar, mas às vezes as pessoas criam aquilo que não tem utilidade nenhuma. Então, assim, como que você vê, por exemplo, né, você como também um estudioso, como que você vê esse momento atual, se a gente está numa transição ou se não está, como que a gente deve se preparar para essa transição no mercado? A gente discute muito, e até hoje ninguém chegou a um consenso, essa questão também da formação do síndico. O que que o síndico precisa ter, né, para fazer a gestão de um condomínio? Você que está aí no olho do furacão, né, como a gente chama, como que você vê essa coisa mais para frente, assim, essa mudança, né, fazendo assim, tipo uma análise histórica desse processo, assim, como que você vê isso? Então, Albélio, se a gente começar a puxar o mercado de condomínios é um mercado retrógrado. É um mercado, digamos, patinante. Infelizmente, o mercado de condomínios ele precisou da pandemia para poder melhorar em todos os aspectos, principalmente em profissionalização. Durante a pandemia, ficou muito claro que é necessário que se haja a profissionalização do setor, que se tenha de fato profissionais que sejam capacitados para que consiga, porque até então era sempre a assembleia presencial, daquela forma, vai tocando de qualquer jeito, não precisa do profissional, tá tudo tranquilo. Quando chegou, e aí, como é que eu vou fazer a assembleia? Ninguém sabia como é que fazer uma assembleia virtual. Como é que a gente vai fazer aqui uma lista de presença? Como é que funciona isso? E como é que eu entro no aplicativo? Como é que eu entro pelo computador? E foi aquele desespero todo. Ninguém sabia para que lado corria, né? Como é que você faz isso? Como é que faz aquele outro? E a gente percebeu que a geração Z, essa que nós estamos comentando hoje, ela percebeu muito ali uma possibilidade também de empreender. Nós somos uma empresa de tecnologia, nós contamos hoje em torno aí, aproximadamente de 50 colaboradores, e desses 50, eu acredito aí que praticamente aí 90% deles devem ter menos aí de 30, 25 anos. 25 anos, vamos chutar. Uns 25 anos, mais ou menos por alto. É muita gente nova.
E aí entra na outra questão que você falou, né, velho? Como que a gente vai reter essas pessoas, né? O negócio passa tão rápido. Então, hoje a gente tem uma empresa aqui que a gente busca muito desenvolver princípios dessa área de startup, com áreas mais, digamos assim, que deixam um clima muito mais leve dentro da empresa para a gente poder trazer. A gente percebe como isso tem se alterado. Tem empresas que não conseguem fazer essa retenção, porque ela trabalha ainda no modelo antigo, trabalha no formato antigo, sendo que as pessoas acabam mudando e tem novas ferramentas, novas formas de se trabalhar, principalmente quando a gente fala com relação ao home office. Eu lembro que eu li uma pesquisa há uns 10 anos falando sobre o home office brasileiro, e nessa pesquisa dizia que o home office brasileiro nunca ia dar certo. E nunca ia dar certo porque o Brasil tem praia, tem tempo quente, as pessoas não iam respeitar. E a gente vê que essa geração Z conseguiu muito capitanear isso. E trabalho em home office é a mesma coisa que você estiver no escritório, só que você está em casa. E isso é um ponto positivo dessa geração. Então a gente consegue perceber que esse mercado condominial está crescendo, está se profissionalizando, as condotechs, né, estão aí a todo vapor, de fato. A gente vê muita empresa no mercado desenvolvendo produtos para essa área, o que é fantástico, porque o nosso mercado sempre ficou muito tempo parado. Apenas alguns players do mercado aí que atuavam, e hoje a gente percebe muito essa mudança. Quando a gente fala de comportamento, e se a gente envolve a questão de tecnologia em conjunto, aí sim que a gente começa a ver que existe alguns ruídos aí, e que eu acho que é muito importante a gente tomar muito cuidado quando a gente fala sobre esses ruídos. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que analisar, principalmente com essa geração Z, é que tem muita coisa que é desenvolvida no amplo tecnológico que ela não acompanha o mesmo desenvolvimento pessoal. E a gente cria uma grande lacuna ali. Eu sempre costumo dizer, muitos problemas que nós temos, nós acabamos empurrando para a tecnologia. Poxa, Percival, se a tua empresa está com problema, você tem que comprar esse aplicativo aqui, ó. Se você colocar esse aplicativo na tua empresa, vai funcionar tudo bem. Albélio, compra esse software, se associa essa empresa aqui, faz lá um software com eles que vai melhorar muito a tua empresa, a tua produtividade. Vai melhorar? Não, não vai. Não vai. Quando a gente joga esse problema para a tecnologia, quando a gente fala sobre isso, a gente está apenas empurrando o problema de comportamento da geração Z e de outras gerações para a tecnologia. Essa geração a gente precisa de desenvolver, capacitar, ajudar a implementar e desenvolver comportamentos que de fato façam jus ao mercado. Porque quando a gente empurra só isso para a tecnologia, hoje existe aquele termo, né, que já está bem conhecido no mercado, que é a infoxicação. Essa geração tem muita informação. Só que só informação não basta. Só informação não é suficiente. Só informação é apenas ali, uma metade da moeda. Precisa da outra parte, que é a questão do comportamento. E aí a gente vê uma das coisas principais que mais me preocupa na geração Z, no síndico da geração Z, por exemplo, é a dificuldade de você lidar com frustração. Como lidar com frustração? Você foi na Assembleia, fez lá 3 orçamentos, buscou um monte de coisa, chegou lá, nada foi aprovado. Ou, de repente, aquele condomínio que você só tem problema, e você vai resolver na Assembleia e também não consegue. Ser síndico é ter a capacidade de você conseguir conviver com as frustrações do dia a dia. Você não faz nada sozinho, você não é o ditador, você precisa de conselho, precisa de Assembleia, precisa de outros entes para você tomar algumas decisões. Então, por mais que eu veja que seja uma geração que esteja extremamente bem aparelhada tecnicamente, tecnologicamente, ela precisa de amadurecer essa questão de como usar essa tecnologia. E entender que a tecnologia não é a panaceia de todos os males da humanidade. Ela é um subterfúgio, ela é uma ponte, ela é um intermediário. Ela é algo que vai ajudar, mas não é algo que vai eliminar os problemas. E muita gente utiliza a tecnologia até como um próprio refúgio. A gente percebe muito isso. Utiliza a tecnologia como refúgio. E não dá para a gente utilizar essa questão de tecnologia como refúgio. A gente não é o que eu falo, é um processo como se fosse um processo quase não, é um processo sine qua non, né? Sem um não existe o outro. Sem um não consegue o outro. Você tem uma tecnologia avançada nas mãos, mas você precisa saber implementar aquela tecnologia, desenvolver ela. É só uma etapa. O que eu vejo de empresas que compram tecnologias,
e tecnologias caríssimas. Isso vai resolver. Na hora do vamos ver, você vê que essa tecnologia não resolve. Você vê que essa tecnologia, ela não, de fato, ela não está resolvendo aquele problema. Por quê? Porque a gente peca muito em comportamento. É um outro vertente dessa geração Z. Essa questão de você ter dificuldade para você lidar com o problema, ou ainda a própria falta de maturidade para você trabalhar um conflito condominial. A gente fala que o conflito condominial, o síndico ele tem que ter essa capacidade de trabalhar as duas etapas. Mas você precisa ter maturidade. E às vezes a falta de idade pode te prejudicar um pouco nisso. É claro que você pode desenvolver. Não vou falar que são só as pessoas mais experientes que têm essa capacidade, não. Você consegue desenvolver. Mas existe um certo preço a pagar. A Paulo, entender os lados, né? Oi, Percival. então, antes da gente começar, quando você fez a sua apresentação, você falou da Condosim, que você dá suporte a síndicos, não é isso? Pela Condosim, é isso, não é? E você citou as áreas que você dá suporte. Você pode repetir isso? E eu te É, faço uma pergunta em cima disso. nós desenvolvemos um modelo de negócio que é diferente. Nós não somos uma empresa de síndico profissional. Nós somos uma empresa que dá suporte ao síndico, seja ele Sim. profissional ou morador. E aí, quando você fala do síndico, o síndico ele é um cara que ele tem que entender de várias áreas, porque se você for hoje no condomínio, vão te fazer uma pergunta da área do RH. E esse funcionário, como está? Em que forma que ele está registrado? Se você for amanhã, vou te falar, e aquele morador antissocial já foi multado? Já é uma dúvida jurídica. Se você for na quarta-feira, ele vai te fazer uma pergunta da área de engenharia. E assim por diante. Aqui nós atuamos aqui dentro, auxiliando o síndico dentro da área da administração, financeira, RH, administrativo operacional, engenharia e manutenção, da parte jurídica, da parte de compras, da parte elétrica também. Enfim, a gente auxilia em todas as etapas que esse síndico possa ter alguma necessidade. Então, poxa, eu estou com um problema em X área. Ele vai encaminhar o e-mail, Então, vai ter contato via WhatsApp. você acabou de descrever um síndico, mas na verdade você descreveu uma empresa. Sim, exatamente. Tá certo? É Não bem é, isso mesmo. Alberto? Ele acabou de descrever uma empresa, todas as áreas que uma empresa tem. Tá certo? Aí o Alberto complementa a minha questão, mas é uma coisa que a gente vem discutindo agora. Né? Eu, Alberto, aqui no programa, a gente procura trazer esses temas para serem discutidos. Né? Nós falamos de todas essas áreas que um síndico, eventualmente, precisa entender ou ter suporte adequado para isso, tá certo? E todo esse mundo de tecnologias, você mesmo citou, existem centenas de empresas, de empresários, de startups, né, fazendo aplicativos e softwares para condomínios. Mas será, Albélio, que o conflito de agência que está na pessoa do síndico, tá certo? Que me parece meio injusto que o síndico tenha, além de todo esse conhecimento em todas essas áreas, ainda tenha a responsabilidade civil e criminal pelo que ocorre no condomínio. Quer dizer, o síndico é uma empresa de uma pessoa só. Né? Então, ele está num conflito de agência, né? Porque ele presta conta para um monte de gente. Tá certo? Que hierarquicamente são a mesma coisa, não é que ele presta conta para um diretor, ou para um vice-presidente, ou para um presidente, ou para uma diretoria. Não. São 100 condôminos, ele presta conta para todos. São 200, ele presta conta para todos. São 3.000, ele presta conta para todos. Em todas essas áreas. Agora, como que o morador da geração Z, que gosta de resolver as coisas num clique, tá certo? Vai entender todo o processo que está por trás disso. Por trás de uma decisão do síndico, por exemplo. Por trás de uma regra do condomínio. Né? Fora que a própria natureza do condomínio, ou seja, é uma construção, é uma coisa, vamos dizer assim, não só pesada, como fixa. Né? Não é uma coisa que pode ser mudada com muita facilidade, tá certo? E, por um outro lado, uma legislação que provavelmente necessita de uma atualização, tá certo? Como é que o síndico vai
navegar nesse mundo? Como é que ele vai, como é que o morador pode ter a informação necessária para entender uma decisão, para entender um voto, para entender uma atitude, uma regra, né? Como é que isso vai ser feito? Eu acho que a tecnologia ainda não chegou nesse ponto. As tecnologias são muito estanques, né? São pedacinhos. O que a Não é gente isso, Roberto? O Paulo, aí eu acho que tem uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer talvez um exercício de reflexão maior em cima do que a gente está colocando aqui, pegando um pouco da fala do Percival, porque observa o seguinte: a maneira como os condomínios são estruturados e a maneira como nós desenvolvemos, né, todas as nossas atividades, ela está. Eu acho que quando o Percival fala dessa questão da coisa parada, né, estática, para mim isso tem a ver com o aspecto jurídico do condomínio. Quer dizer, mesmo a gente falando de gestão, mas ele está preso ao aspecto jurídico. Basta a gente ver todas as discussões que são feitas na área condominial. Tem sempre uma coisa jurídica que você está envolvido nela. Quer dizer, você não trabalha a questão da gestão. O que eu quero dizer com isso, fazendo um comparativo com as empresas? Observe que as empresas, no início do século passado, até meados dos anos 80, 70, elas eram pedaços estanques, né? Quer dizer, a área de marketing não conversava com o financeiro, estava ali. Posteriormente, quando começou-se a entender a teoria geral dos sistemas, você passou a ver a organização como um sistema integrado. E essas tecnologias, eu acho que é isso que o pessoal se refere, ela vai tentar se ajustar a essa concepção de sistema. Quer dizer, eu tenho uma estrutura que funcione como um sistema, tendo como suporte a tecnologia. Certo? E quando a gente olha para o condomínio, me parece que a gente não tem essa visão do condomínio como um sistema constituído de partes que se interrelacionam, né? Por exemplo, uma falha na recepção, na portaria, traz um problema na segurança e por aí vai. Eu acho que essa concepção do condomínio, né, eu acho que talvez a gente tenha que refletir melhor, sair desse aspecto jurídico, né, porque eu acho que é o único local que o jurídico tem visibilidade na área condominial. Né? No setor empresarial ele é importante, mas eu não vejo tanta visibilidade como a gente tem nos condomínios. Né? Quer dizer, então eu acho que uma reflexão é pensar mais a estrutura condominial, né, como sistemas vivos, né, os condomínios são sistemas vivos, né, e como que a gente começa a desenvolver um novo pensar, né, porque a gente está vendo outras gerações chegando, claro que a gente sempre vai ter esse conflito geracional no condomínio. Agora imagine um condomínio só com geração Z, né, para a gente fazer um exercício. Olha, como que ficaria... Vai existir, Albélio, vai existir. Não é? Não, já está em curso, né, desse processo com a B Fabriani, né, que ela só constrói, é uma empresa, uma incorporadora que só constrói para a geração Z. Então, tudo ali, imagina que será que essa concepção que a gente tem hoje, em cima de uma estrutura jurídica, né, com regra, tal, vai se encaixar nesse novo ambiente, com essa nova geração? Eu acho que, será que a gente não está precisando promover mais fóruns para pensar, né, por exemplo, essa questão do que está vindo aí pela frente, nova gestão, sistemas, repensar a estrutura condominial? É isso que colocaria para você te ouvir, com toda a sua experiência aí nesse sentido. Aqui Perfeito. A gente faz as perguntas improvisadas mesmo. Não, mas um bate-papo assim que é bom. Aqui o programa é Z também.
É, O o programa programa é é Z. Z. A gente muda de aplicativo aqui facinho. Não, mas é bom fazer esse bate-papo assim mais leve. É, o que você, Albélio e o Percival falaram fazem muito sentido. E a gente percebe no dia a dia, fazendo a gestão de condomínios, o quanto o condomínio ele fica travado nas questões jurídicas. Parece que é aquele jogo que, se ganhar no 0-0, você vai para a próxima fase, o pessoal joga com o regimento embaixo do braço. Né? O jogador vai lá e entra com o regimento daquela competição embaixo do braço. E a gente vê muito isso. A gente tem muito problema, condomínio estritamente amarrado, você não consegue fazer nada diferente, porque tem uma questão da convenção, do regimento, e você acaba tendo muita dificuldade. O que, infelizmente, tem acontecido, em alguns casos, eu vejo muito da geração Z, às vezes, se afastando dessas questões condominiais, pelo fato de ser chato. É chato. Não só condominial, mas política também. Política também. Muito Política chato, também. muito chato. Pô, é muito chato. Vamos lá, vamos aqui fazer alguma coisa aqui. Ah, não pode, porque essa convenção lá da década de 40 falou que não pode fazer. E você não tem uma reforma disso. Assim, eu gostaria muito que houvesse uma reforma no sentido da administração condominial. É um assunto que eu com o Albélio já conversamos várias vezes, né, Albélio? Assim, para você ser diretor de uma empresa, você não precisa ser advogado. Você precisa conhecer de gestão. O direito é importante, é fundamental, mas assim como as outras áreas também é. Então ali você tem um advogado, de repente um escritório jurídico que vai te dar o apoio. O Né? direito nas empresas hoje é o compliance. Exato. Que Que já vai te está embutido no sistema. Isso vai te dar apoio, vai te auxiliar. Mas é uma das áreas, porque você precisa conhecer de gestão. E a gente percebe muito condomínio preso nisso. E isso, de fato, é algo que muito do sistema condominial ele foi travado durante muitos anos por causa disso. Porque você está muito preso à questão jurídica. Você não consegue fazer muita coisa porque está muito preso. E aí você vê empresas de tecnologia sendo formadas, e ainda mais no começo, para que eu vou trabalhar com condomínio? Tem outras áreas muito mais atraentes, que eu tenho muito mais mobilidade para fazer as coisas. Eu tenho muito mais capacidade para fazer as coisas. E aí, por isso que a gente vê que, infelizmente, tem tido essa geração Z, não tem demonstrado muito interesse. A gente percebe isso em ser síndicos. Assim, eu não conheço atualmente, e conheci muito poucos síndicos abaixo dos 25 anos. Eu não sei se vocês conhecem aí alguns, mas eu conheci pouquíssimos abaixo dos 25 anos. A gente vê sempre pessoas um pouco mais velhas aí, que acabam sendo síndicos moradores ou profissionais, mas abaixo dos 25 anos nós vemos muito poucas pessoas. Não chama atenção do mercado ainda. É algo um pouco pesado, e muito por causa disso, né? A gente vê muito essa questão. E aí tem um embate muito grande com a geração Z, que é a geração Z que quer imediatista. Bom, vamos fazer aqui tal obra, vamos pintar esse muro de amarelo. Ok, nós temos que levar para a Assembleia. Como assim levar para a Assembleia? Tem dinheiro em caixa, eu sou síndico, vamos fazer. Não vai fazer. Você tem que levar para a Assembleia, você tem que ter um quórum, tem que verificar se vai ser aprovado, isso também, para depois você pintar aquele muro de azul, vai pintar de amarelo. Senão antes você não tem condições de fazer. Então, esse tipo de coisa acaba travando muito esse processo condominial. A gente vê o quanto isso prejudica. E se houver uma reforma nesse sentido, de deixar o condomínio com essa gestão muito mais ampla, seria um processo eficiente demais. Então, hoje, assim, o que eu vejo muito pessoal aí mais jovem é auxiliando os mais adultos ali, a de repente entender um balancete, a acessar uma ferramenta, instalar um aplicativo. Infelizmente, eu vejo muito isso. Falta-se muito disso. O condomínio ainda é muito preso às rédeas do passado. E a gente percebe que essa prisão tem prejudicado muito. Prejudicado no sentido da gente crescer, trazer gente nova para o processo, para que a gente também consiga crescer com eles. Né? Eu gostaria muito de ter síndicos mais novos que pudessem me trazer mais ideias, mais ferramentas, mais processos. Mas a gente não vê isso com muita frequência. O mercado condominial ainda. Quando você fala da Assembleia, então, meu Deus, que coisa chata. Falar da Assembleia é um negócio que geração Z ninguém quer ir. Serve quase como um castigo para eles. Se não fizer tal coisa, vai na Assembleia comigo, viu? É mais ou menos por aí. Então, a gente percebe muito isso, infelizmente. E eu acho que é o momento da gente tentar alterar esse mercado.
Então, mas Paulo, você não vê, olha, você citou um conflito, você citou, não há quase síndicos abaixo de 25 anos de idade, né? Porque talvez essa geração considere todo esse sistema muito arcaico, muito burocrático, muito cheio de leis e de processos, etc., que foram concebidos há não sei quantos anos atrás. Então a gente tem um conflito geracional, porque aí as pessoas mais velhas acabam se dispondo a ser síndicos, o que as pessoas mais jovens não fazem. Tá? Então a gente acaba tendo um conflito geracional, tá certo? Porque acabamos com síndicos com uma idade mais avançada, moradores cada vez com idades menores, mais tecnológicos, temos um conflito geracional e temos um conflito de agência da responsabilidade que, quer queira ou quer não, está nas costas de um síndico, como se ele fosse uma empresa. E ele não é, seja morador ou seja profissional, não existe nenhuma pessoa que seja versada em todas essas áreas. Não existe isso. É impossível. Nem empresas, nem nenhum CEO de nenhuma empresa é especializado em todas essas áreas. Porque é muito Normalmente ele é especializado em uma, que o tornou CEO daquela empresa. E essa área que leva a empresa para frente, as outras áreas contribuem. Tá certo? A gente não vê isso no condomínio. Tá certo? E a tecnologia, como é um problema complexo, não é simples, nós estamos propondo aqui justamente pensar sobre isso, tá certo? A tecnologia também não encontrou esse caminho. Como é que a gente vai compartilhar a responsabilidade do síndico com todos? Tá certo? Como é que eu, se eu, sei lá, por algum motivo, autorizar a entrada de uma pessoa no condomínio que não seja adequada, não sei o quê, que consequência isso tem para mim? Né? Como é que a gente pode resolver hoje se a parede vai ser pintada de amarelo ou azul, como você acabou de citar? Tá certo? Como é que a gente pode resolver isso? Hoje, mas todas as pessoas informadas e todas com a responsabilidade pela decisão que tomou. Compartilhando com o síndico, solucionando o conflito de agência. E, óbvio, como toda inovação, como toda área de inovação no mundo inteiro, conflita de cara com a legislação. A legislação tem que acompanhar. Normalmente acontece isso, né? Se começa a legislar depois que a tecnologia já está quase que implementada em andamento. Sei lá, hoje se discute, sei lá, se o taxista tem uma relação de emprego ou não com o Uber, por exemplo. Mas precisou o Uber vir disruptar o mercado para que a legislação tentasse acompanhar. Né? Se está se discutindo se o entregador de comida do iFood é empregado do iFood ou não é empregado do iFood, ou ele aderiu a um sistema por livre e espontânea vontade, tá certo? Eu acho que isso também tem que ser trabalhado nos condomínios. A legislação, ela é muito... ela tem que acompanhar a evolução, não só tecnológica, né? E não é tecnológica, é a evolução da mentalidade, não é, Alberto? Da nova visão que está se implantando aqui. Como o Albélio falou, nós estamos num período de transição. Mas o condomínio está fazendo essa transição mesmo ou ele está resistindo a fazer? Não é? Bom, pode falar aí, depois eu... Perfeito. Esse ponto que você tocou, Percival, tem algo que eu sempre trabalho, que é a questão aí do processo comunicacional, ele ter começo, meio e fim. E a gente percebe que a tecnologia, ela trouxe muito avanço nesse processo de comunicação, ela foi muito ágil nisso, ajudou demais. Só que às vezes nós somos muito míopes no nosso olhar
e a gente não percebe que a tecnologia, na realidade, ela também criou alguns abismos. Sim. Sempre costumo dizer que esse abismo é muito daquilo que a gente acha que a gente tem uma tecnologia e que as outras pessoas também vão ter acesso ou vão mesmo entender. E aí é onde a gente cria um processo de assimetria informacional, que é um processo extremamente cruel, que alguns têm acesso à informação e outros não têm acesso à informação. No condomínio, o problema está sendo o mesmo. A única situação é que no condomínio ele está sendo de forma contrária, principalmente nos condomínios mais novos. Por quê? Porque você pega um síndico e o síndico ele tem lá o livro de prestação de conta dele, está aqui, esse livro com 200 páginas, está aqui, bonito, né? Aquele livro desse tamanho. E é um condomínio mais jovem, um condomínio novo, vamos pensar assim. Na maioria das vezes, se você pegar principalmente um estúdio, condomínios de estúdios, né? Gente mais nova ainda, né? Estudantes e tal. A assimetria informacional, ela se cria porque ninguém vai pegar aquele livro daquele tamanho e vai ler. É o processo inverso. Para essa geração Z, a comunicação com eles tem que ser diferente. E os condomínios não estão fazendo isso, Percival. Não Não estão. estão nesse caminho. Foi bem que você colocou, eles não estão nesse caminho de fato. A gente percebe mais do mesmo. Eu falo, não é de forma nenhuma pejorativa, por favor, administradoras que não me entendam assim. Mas tem muita administradora que ela faz só rateio e boleto, rateio e boleto, rateio e boleto. É, a Eu não maioria. se de repente o Albélio ele está tendo acesso à informação, ele conseguiu entender a prestação de contas, Albélio? Poxa, eu nem recebi aqui, vem aqui um livro aqui com 200 páginas para mim aqui, eu não tenho tempo. Você consegue me mandar ele digitalizado? Poxa, digitalizado nós não temos, só temos esse. Ah, então deixa para lá, nem vou ler nada disso aqui. E tem acontecido muito, então a assimetria informacional ela é de forma contrária, porque a gente tem poucos síndicos jovens, poucos síndicos abaixo desses 25 anos, a grande maioria um pouco mais velha, e o pessoal que é um pouco mais experiente, esse pessoal está acostumado ali com a prestação de contas, e legalmente está ok. Foi aquilo que a gente falou, né? Legalmente está aqui, ó, a prestação de contas está aqui, ó. Pega aqui, leia, né? Veja o que você quiser ver, analise e tal. Mas ele vai analisar? Não vai analisar. Então, assim, em vários condomínios, o processo de assimetria informacional é o inverso. O síndico tem uma informação, o administrador tem informação, mas o morador, às vezes a geração Z, ele quer informação no outro modelo. Ele quer informação de um outro modo. Né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, criticando o TikTok. É claro que ele ficou conhecido como um aplicativo de dancinhas, né? Mas a gente tem muita gente levando conteúdo no TikTok. A gente tem muita gente levando conteúdo lá, assim como o Instagram era antigamente, era só foto. A gente percebe que hoje não. É uma rede que você divide muito conhecimento, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa se atualizar. É sempre que eu falo, condomínio não é um quadrado, não é uma caixa. Eu não posso pegar uma técnica daqui, no condomínio A, e colocar essa técnica no condomínio B. As técnicas são diferentes, os condomínios são diferentes. Ah, eles são iguais, são do mesmo padrão, estão no mesmo bairro. Até pode ser, mas as pessoas são diferentes. E eu preciso entender, tem condomínios que vai querer um tipo de informação muito mais rápida. Informação digital. Eu estou no condomínio que eu entrei, faz um mês que eu entrei nesse condomínio, e já começaram a aparecer os primeiros problemas exatamente por causa disso. É um condomínio mais antigo, pessoas mais antigas, mais experientes, e lá todo mundo quer um boleto impresso. Gente, olha a despesa que eu tenho para fazer boleto impresso. Eu tenho que imprimir, eu tenho que mandar um motoboy lá, né, para entregar esses boletos. Aí chega lá, de repente o morador não recebeu o boleto, eu tenho que enviar de novo. Sempre acontece isso. É o tipo de custo que você tem que você consegue alterar. Poxa, hoje, agora tudo vai ser por boleto aqui. Você quer, entra aqui no aplicativo, tá teu login, tua senha, você baixa lá o teu boleto. E detalhe, aí a gente, falando totalmente ao inverso da geração Z, nas pessoas mais antigas, aí, nos baby boomers, vamos pensar assim, né? É o pessoal que tem um pouquinho mais de resistência à tecnologia. Mas isso, depois que eles começam a entender a tecnologia, eles são os mais fiéis tecnologicamente. Eles são os que vão mais mexer naquilo. A gente percebe muito isso. E quando eles, você tem dificuldade para implementar, para colocar, mas depois que roda, esquece. Então, assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, de fato. E é um grande desafio da área condominial. Saber como me comunicar com essa geração Z. Não é da mesma forma como fazia anteriormente. Não é apenas por esse livro gigante de prestação de contas. Eu preciso encontrar métodos para fazer com que essa informação chegue até ele,
para que ele tenha a possibilidade de analisar essa informação, conhecer essa informação e tomar ciência de como que está seu condomínio. Só a gente trabalhar debaixo da via legal, a gente precisa fazer muito mais isso para a gente ser um síndico diferenciado de fato. Eu sempre bato muito nessa tecla. Ser diferenciado não quer que você seja melhor ou pior, mas quer que você seja ideal para aquele condomínio, ou para aquilo que aquele condomínio está buscando. A gente percebe muito isso. Então, é um desafio que a gente tem. A gente trabalha muito isso aqui na Condosim. A gente tem uma equipe de designer e também uma equipe de copywriter que a gente coloca exatamente para nos ajudar a escrever. Ajuda a escrever como é que eu me comunico com esse público aqui, porque isso é muito importante. Como é que eu mando um comunicado para cá, outro para lá? Enfim, como que eu circulo por entre esse pessoal todo? A gente precisa ter isso muito claro. Porque a gente não pode ficar parado no tempo, achar que é só mandar o arquivo lá, colocar só o edital do elevador e está tudo certo. Tem condomínio que o pessoal nem vê elevador, entra para outros locais. Se você colocar o edital lá, ninguém vai saber. É por isso que precisa ter um aplicativo, ter outras ferramentas comunicativas. E Paulo, e já, Albélio também, já que a gente tem tanto advogado nessa área, né? Tantas comissões da OAB, por exemplo, né? Os caras anunciam, até sou parte da comissão com direito condominial da OAB, tá como se fosse uma coisa, né? Boa. Vocês não acham que a legislação tem que ser olhada também e tem que ser atualizada essa legislação para uma nova era, uma nova geração? Porque a sociedade está se transformando, né? E os condomínios estão ficando lá para trás, né? Esse é um dado importante, que você pega, por exemplo, pegar a Inglaterra, por exemplo, fazer um comparativo. A Constituição, ela reflete os costumes da sociedade, né? O que não ocorre no nosso país, fazendo aqui uma análise. A gente cria as leis que são incompatíveis com os comportamentos sociais, né? A gente tem essa mania de querer, vamos dizer assim, criar uma super proteção, entre aspas. Não sei se seria bem essa palavra. É um paraíso legal. Um paraíso legal, porque quando você olha, por exemplo, a lógica do condomínio, né, que o Christian Duck, que é aquele psicanalista, discute, o que você faz? Você cria um ambiente que é utópico, porque você tenta isolar uma comunidade da barbárie da sociedade, né? Quer dizer, nós temos uma sociedade violenta, que está aí, crimes, assaltos, etc. Então você cria um espaço. Olha que coisa interessante. E aí você vê até os anúncios, né? Aqui é segurança 24 horas, aqui é isso, aquilo. Então você cria um ambiente artificial, né? E as pessoas estão ali dentro. Então ela convive com dois mundos. Um que seria o ideal, e aí você cria uma legislação dentro desse ambiente idealizado, que não reflete a realidade. Eu acho que ele tem esse aspecto aí, né, de uma legislação muito rígida, né, para um sistema de segurança que você idealizou, né, e isso, no dia a dia, ele contrapõe comportamentos, principalmente dessa nova geração. Não é que a coisa tem que ser bagunçada, é porque quanto maior é a sua liberdade, maior a sua responsabilidade. Então, eu acho que as pessoas elas têm que ser imbuídas dessas realidades. Agora, é claro, pessoal, tudo na vida muda e as legislações têm que acompanhar essa mudança. O problema é que nós não discutimos essas coisas, né? Você pega, Sim. Por exemplo, as postagens que é feita de síndico. Você pega, por exemplo, o meu Instagram pessoal, o que eu publiquei hoje? Gestão colaborativa. Então eu dou uma definição do contexto empresarial e como podemos refletir no ambiente condominial. Eu não estou colocando foto minha, eu não estou colocando, nós estamos limpando caixa d'água hoje. Não é essa a questão. Eu estou tentando discutir temas para reflexão do ambiente condominial. Agora, eu queria voltar esse é um ponto. Agora, juntando um outro ponto, com essa questão de assembleia, para discutir se faz aquilo outro,
Se a gente entendesse um condomínio como um sistema e nós tivéssemos ferramentas, e nós já falamos isso aqui, eu, o Percival, em que os moradores pudessem acompanhar em tempo real o que acontece no ambiente condominial, através da tecnologia, essas discussões poderiam se iniciar por iniciativa dos próprios moradores sobre o que fazer no condomínio. Dado o que eles vão percebendo, dadas as informações que eles vão tendo ali, ou propostas orçamentárias que, quando demandadas por ele, você enviaria, para que eles pudessem discutir, e posteriormente você formalizaria isso numa assembleia também virtual, né? Eu acho que se a gente, e é isso que a gente estava falando, pessoal, que o grande desafio, como aconteceu nas empresas, era como é que eu saio, e o Jorge Paulo Lema, ele trabalha muito isso, como é que eu saio daquela minha cultura, né, que o Paulo colocou aí do condomínio, né, já de certo tempo atrás, para mim ter a minha empresa agora dentro desse novo contexto. Olha que coisa interessante. Então eles perceberam o seguinte, tudo é uma mudança cultural, a questão é na cultura. E isso que o Paulo falou é importante, que quando ele fala eu tenho que entender o condomínio, é entender a cultura do condomínio. Dada aquela cultura, como que eu vou adaptando as tecnologias de acordo com aquele ambiente, se demanda ou não demanda, como ele falou lá, o cara quer boleto, então tá com boleto, eu não vou inventar tecnologias que os caras não querem. Agora, isso, de certa forma, essa nossa forma de pensar o condomínio também nos acomodou, porque isso também não está, nós não estamos refletindo para frente. Eu acho que a gente está muito, o nosso mindset, né, ele está muito preso ao que está aí, a essa estrutura que está aí, e a gente não consegue travar debates para tentar repensar, até em termos de legislação, mudança geracional, esse espaço. Né? Isso, a meu ver, está faltando. A gente fica discutindo coisas. Quer dizer, eu não assisto nem live, porque eu não consigo escutar aquilo que as pessoas estão discutindo ali, que, a meu ver, não está discutindo nada, mas está ali. Então, acho que a gente tem que começar, né, pessoas, né, como a gente está identificando aqui o Paulo, a gente pegou o Thiago Nassif, né? Então, você vai construindo o Wilson, um novo ambiente para pensar o condomínio, né? É criar essa rede, né, onde a gente aqui nesse programa a gente trata muito dessas questões, né, de sair fora da caixa, sair um pouco dessa forma de pensar o condomínio. Paulo, eu vou passar para você, porque o nosso tempo aqui... No mínimo, vamos iluminar a caixa, né, Albélio? Vamos iluminar a caixa. Iluminar a caixa, já está bom, né? Mas esse desafio é um desafio muito forte, é um desafio de uma envergadura elevada, mas eu acho que mais hora menos hora é um desafio necessário, antes de mais nada. Ele é um desafio fundamental. Eu acho que essa reforma na forma de fazer gestão de condomínios, ela deve ocorrer aí. Claro que ela já vem ocorrendo, né, de forma paulatina, ela já veio ocorrendo, a gente percebeu muito isso depois da pandemia, como isso deu um boom, né, como foi diferente, e a gente percebe muito isso. Hoje a gente tem muita gente boa no mercado procurando se capacitar, procurando entender, procurando desenvolver aí as melhores técnicas, buscando muitas técnicas aí que são fantásticas da área privada e trazendo para dentro do condomínio, que também é uma área ali privada, apesar de as pessoas terem aquela questão, né? Não, mas o condomínio ele não visa lucro. Não, o condomínio não visa lucro, né? Mas isso não quer dizer que ele vise prejuízo, não é isso, né? O condomínio ele tem que se manter, ele tem que ter ali seu fluxo de caixa, ele tem que ter reservas, ele tem que ter ali toda a sua gordura também. Então, às vezes, a gente tem muito esse pensamento, né? Porque não é uma relação de comércio, não é uma relação de compra e venda, mas é uma relação de manutenção. O condomínio é essa entidade sui generis, né? E a gente precisa muito desenvolver isso para que, de fato, a gente tenha a modernização desse setor. A geração Z, ela vem muito para complementar isso. E uma hora ou outra, ela vai ter que assumir os condomínios.
Ela vai se deparar com isso. Vai ter que se deparar com isso. E eu percebo muito isso aqui no escritório. No escritório tem muita gente aqui, desenvolvedores, por exemplo, pessoas da área do designer, que não conhecem condomínio. Não tem nem ideia, né, do que é o condomínio. Não conhece muito bem. Esses dias eu estava comentando com uma outra pessoa aqui, que eu sou síndico 5 estrelas também. Eu falei, o que é 5 estrelas? Ninguém sabe o que é no mercado, nunca ouvi falar. Ah, mas tem isso também, tipo OAB de síndico. Eu falei, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. É um teste, como existem outros também, mas as pessoas não conhecem, existe um desconhecimento muito grande. E exatamente porque a gente tem aquele rótulo de chato. É chato. Ah, não vou, é muito chato. Não, a gente pode dinamizar, deixar muito mais dinâmico esse mercado. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem, para que de fato a gente consiga trazer essa geração Z. E eu sempre digo que a gente precisa ter equilíbrio. É trazer essa força da juventude, essa inovação, esse poder analítico que eles têm, com a maturidade das pessoas mais experientes, com o conhecimento dessas pessoas. A partir do momento que a gente consegue unir isso, poxa, aí o negócio voa. A gente precisa, de fato, ter essa capacidade de ouvir os mais experientes e juntar com o vigor dos mais novos. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai conseguir fazer uma transição aí ao longo do tempo. Eu acho que é um desafio que vai levar tempo, mas, como disse, é necessário. A gente tem que fazer esse desafio. Não há como você fugir desse desafio hoje em dia. Né? É algo que a gente vai enfrentar. E a gente já vem vendo isso ocorrendo no mercado. Como diz o nosso amigo Anderson Gortz, da GoNew, né? Nada é tão novo e nada é tão velho. É bem isso mesmo. Nada é tão novo e nada é tão velho. Tá certo? Mas o problema é a gente encontrar esse caminho, né? A gente falou muito aqui em desafio, né? Então, eu acho que esse é o desafio, né? Hoje, para os síndicos, né? O síndico Z. Tá certo? O síndico Z é um desafio nessa direção. Tá certo? Onde os benefícios, né, eles correspondem à responsabilidade. Tá certo? E onde todos estão igualmente informados. Tá certo? Então, me parece que seja essa a questão. Isso tem que ser acompanhado pela legislação, pela tecnologia, pela comunicação, por uma série de outras áreas, né? A missão do Síndico Z é fazer isso, é levar a sindicância para esse patamar. Tá certo? É trabalhar a favor. Isso não é um negócio que a gente vai fazer assim, piscar, estalar o dedo e amanhã está funcionando. Né? É um processo, nós estamos no meio dele. E o desafio é o Síndico Z. É fazer essa transição. É fazer essa transição, ou seja, a cada benefício corresponde uma responsabilidade. E todos estão informados disso. Tá? Nós não podemos criar todo esse sistema na responsabilidade de uma pessoa só. Esse conflito de agência que existe no condomínio não está sendo solucionado. Não está. Eu não vejo iniciativa nenhuma nesse sentido no mercado. Tá? É o desafio, Albélio. O Síndico Z é o nosso herói. Mas aí é uma coisa interessante, né, dentro desse contexto, porque olha só, a gente vai ter um bate-papo aqui com o Alexandre Frankel, né, no próximo programa, Sim. E ele já constrói tecnológico. Você quer vir, é tecnológico, não é? A gente não vai se adaptar a você. É você que vai se adaptar à nossa tecnologia. É o conceito. Você vê que aí, o Paulo, que é uma coisa interessante, eu não sei se estranha ou discriminatória, né? Ou se a gente está criando outros tipos de sociedade. Né? Como você tem, como eu falei, o exemplo da Bia Fabriani, ela constrói só para a geração Z. Esse é o público dela que está ali. Né? O Franco, ele constrói tecnologia. Né? Como ele fala, condomínio está dentro do aplicativo.
Albélio, só um Então, parênteses. quem vem para cá... Só um parênteses Tá. para completar o seu pensamento. Você compra um automóvel, é exatamente assim. Você adere Exato. ao que aquele automóvel Isso. é. Não tem jeito. Você tem Exato. talvez algumas opções aqui, mas Isso. você adere ao que o automóvel é. Você não Exato. entra no automóvel, muda o automóvel. Não. E aí, a gente vai vendo, Paulo, essas estruturas que vão surgindo, são certificações ambientais, né, que são exigidas, é fundo de investimento entrando pesado nesse mercado, e que, de certa forma, ele também vai pressionando o mercado por um modelo de gestão que não é o que está aí. Então, isso que é uma coisa que me preocupa, é esse modelo que a gente tem e o que está vindo, que a gente já está falando de algo concreto. E é tanto que eu li recentemente, um dos problemas dos fundos de investimento é achar gestor das propriedades. Olha que coisa. Estou falando de um fundo canadense que fez parceria recentemente com a Cirela. Eles vão adquirir 2.400 unidades, porque o fundo é remunerado pelo aluguel, e olha a gestão, o papel do condomínio ser atrativo é a gestão que vai ser aí. Ela que vai ser o diferencial ligado à estratégia do fundo. Uma outra questão, não vai dar tempo de responder aqui, porque está terminando, tá certo? É que é a seguinte, quando a gente fala em gestão de valor, né, uma gestão que gera valor, que valor está sendo gerado? Que valores essa geração, que itens, que coisas essa geração dá valor? Isso é o valor. É o valor que o cliente dá valor. Tá certo? Porque senão ele não tem sentido. Tá certo? Eu sou o melhor balancete do condomínio do mercado, mas ninguém valoriza isso. Então isso não tem valor. O que essa geração valoriza é o que vai dar valor para o condomínio. Porque isso, no caso do investidor, que o Albélio acabou de citar, que vai ser remunerado pelo aluguel, isso vai gerar maior procura no condomínio que ele investiu e, portanto, aluguéis maiores. Porque é a maior procura do que demanda. Tá certo? Enquanto no predinho lá antigo, tal, de 12 andares, um por andar, cada vez mais desvaloriza, porque ninguém procura. Porque o condomínio é exorbitante e o serviço é zero. Bom, vamos te ouvir um pouco aí, que aqui a gente sai fazendo pensamentos. Porque senão, daqui a pouco o pessoal puxa a tomada do programa. Eles vão puxar já, eles já estão avisando aqui. Já podia até fazer a finalização aí, Albélio, senão vai estourar muito tempo. Eu vou só finalizar aqui de forma bem rápida. Eu acho que tudo isso que foi colocado aí, que a gente discutiu durante essa hora, foi como eu já bati nessa tecla, é um desafio que a gente tem constante, a gente precisa construir isso. E isso vai fazer muita diferença também por algo que o Percival falou aqui, valorização imobiliária. Isso vai ser a tônica de muita coisa. Condomínios que têm aí esse processo todo voltado de compliance, questão ambiental, sustentabilidade, e isso está muito ligado hoje com a geração Z. Está muito ligado. A geração Z precisa entender isso, e as gerações anteriores também precisam entender a importância disso, porque isso vai fazer muita diferença em valorização imobiliária. Eu acredito muito que essa será a tônica de muitas mudanças, porque aí é onde você está mexendo diretamente nos recursos. Tá? No demais, gente, eu sei que já está no final, quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês aqui. Tá, meu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Albélio, pelo convite. Obrigado, Percival. É uma conversa boa que a gente vai longe, né? Mas, Paulo, a gente agradece a sua participação, mas nós queríamos que você continuasse com a gente, mesmo fora do programa. Perfeito. Porque nós estamos discutindo isso e nós estamos tentando avançar essa discussão aqui. Perfeito. Eu consigo ficar mais algum tempo,
que eu também tenho que me deslocar até como Não, falei. não na live, fora da live. Perfeito. Entendi. Tá lá. Não, vamos sim. Eu acho que tem muita gente boa que a gente pode trazer para essa discussão. Nas minhas andanças aí pelo Brasil aí, eu conheci muita gente bacana que a gente consegue avançar muito nisso, falar muito sobre esses temas, porque de fato é algo que é uma mudança que está vindo. Essa mudança aí não tem volta, né? Eu não vejo como retornar. Eu tive num condomínio uns 2 anos atrás, e nesse condomínio, quando eu tive lá, me chamaram, um condomínio pequeno, era uma síndica que ela estava lá, acho que 20 anos, 18 anos como síndica. Condomínio antigo, pequeno, e ela me chamou e falou: olha, eu não quero mais, eu quero sair, já era uma senhora. Eu falei: e como que tá a documentação do condomínio? Ele falou: não, tá tudo em ordem, tudo tranquilo, tudo caminhando bem. Eu falei: e como é que é feito aqui o livro de prestação de contas? Não, tá aqui. Ela pegou e me deu uma folha marcada na caneta. Quem pagou? Pois é isso aqui? Ela falou: não, isso aqui tá tudo aí, ó, pode ver. Tá, tudo bem. Eu falei: e como é que é a conta do condomínio? Não, a conta do condomínio tá aqui, ó. Eu falei: aqui aonde? Aqui nessa gaveta, ó. Pegou, puxou a gaveta e tirou o envelope com dinheiro. O envelope com dinheiro. Ó, tem esse aqui, mas esse aqui, ó, tal fulano não pagou lá, viu? Esse eu me lembro, né? Tava tudo ali. Esse condomínio, qual é a segurança que eu tenho como um possível comprador comprar um imóvel nesse condomínio? Quais são os Mas isso passivos? está em extinção, Paulo. Quais são os passivos que existem nesse condomínio? Eu não sei. Quais são os problemas jurídicos que esse condomínio de repente tem? Problemas trabalhistas? Uma série de situações. E aí o que que faz? Faz o imóvel cair muito. Era uma boa localização imóvel, apartamentos antigos grandes, mas enfim, ninguém se interessa. Não vou entrar num condomínio desse. Eu não sei o que que tem aí. De repente estoura uma bomba daqui 6 meses, vai ter cada um entrar com um valor gigante aí para arrecadar fundos para pagar determinada demanda. A gente percebe muito isso. Então, isso é algo que já está muito já em extinção. E agora a gente vê aquele outro síndico que também está fazendo mais do mesmo, coisa mais simples, e também, esse também está em extinção também. Né? Claro que num quadro um pouquinho menos acelerado, mas logo vai apertar. Essa questão da sustentabilidade, certificações, isso é algo muito em voga. E engraçado que eu sempre que eu vejo, né, depois que foi aprovada aí a PNRS, né, a lei lá dos resíduos, eu vejo como tem empresas que fazem o maior marketing em cima. Hoje nós destinamos nosso resíduo, nós reciclamos não sei o quê. Você só faz isso porque é obrigado. E o condomínio, ele vai ter que ter muito essa gestão também. Eu aqui trabalhei em alguns condomínios, desenvolvi alguns condomínios aqui em que nós fazíamos a coleta terceirizada, porque era muito mais barato para o condomínio também. Então, vai chegar esse momento. Isso vai pesar muito no bolso. E pesando no bolso, isso provavelmente vai trazer uma valorização imobiliária, onde os próprios moradores vão começar a cobrar. Eu vejo muito morador cobrando principalmente questão de iluminação, energia elétrica. Muito disso. Isso aqui é LED, não é? O que é exatamente para a economia. Paulo, essa missão será para o Síndico Zé, certo? O nosso herói aqui é o Síndico Zé, que vai resolver todos esses problemas. O velho vai encerrar o programa aí. Agradeço muito, Paulo. Muito obrigado mesmo. Fica com Deus. Tá? Meu querido, eu que agradeço. Tá? O Robélio faz o encerramento aí, por gentileza. Ok, muito obrigado a todos, né, que estiveram aqui com a gente, que vão estar, e agradecimento especial aqui ao Paulo César, né, que gentilmente nos cedeu aí o seu tempo para estar aqui com a gente, discutindo esse tema que não se encerrou aqui, né, a gente sempre renova o convite, né, para retorno, para a gente poder dar continuidade, porque às vezes, dependendo do tema, 1 hora é pouco, né, a gente não consegue, né, a aprofundar muito nas questões, mas nosso muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo programa, segunda-feira, com Alexandre Frankel, criador da Vitacom e agora da Alzi. Um grande abraço e até mais. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais. Abração, Paulo. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.